Qual é o futuro da educação física? Como competir com blogueiros fitness e pessoas sem habilitação trabalhando com atividade física? Essas perguntas e muitas outras nós vamos responder agora no nosso episódio final da temporada de Educação Física SA. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Eu sou André Schettino. E eu sou Kleber Dias. E estamos começando mais um episódio de Educação Física SA. Na verdade, o episódio bônus da nossa temporada. A gente está feliz demais, porque a gente recebeu uma enxurrada, fomos inundados, afogados com centenas de perguntas de vocês e escolhemos, selecionamos algumas perguntas especiais para a gente fechar a nossa temporada com chave de ouro. Um programa curto, direto, com as melhores perguntas que nós selecionamos sobre educação física e redes sociais, presença digital, e a gente já vai começar direto ao ponto. E olha, você que está escutando a gente agora, a gente vai apresentar uma série de perguntas feitas por ouvintes do podcast, mas eu vou pedir para você, aguarde a última pergunta, que é uma pergunta de ouro, que vai revelar o futuro desse podcast para vocês com muitas novidades. Então fica com a gente até o final para você descobrir o que vai ser do nosso podcast para o futuro. Uma das primeiras perguntas que a gente selecionou aqui é a da Jéssica, de Brasília, que pergunta o seguinte: como assim a educação física é um bem de luxo? E aqui eu devo fazer uma observação adicional apenas para contextualizar a nossa conversa, porque a Jéssica está se referindo aqui a uma passagem do primeiro episódio dessa primeira temporada em que nós fizemos essa afirmação de que a educação física é um bem de luxo. E aí, quer começar, André? Exatamente. A gente vai sempre mostrando as perguntas aqui e falando qual foi o episódio que elas aconteceram. Se você ainda não assistiu, você pode voltar porque a nossa temporada está imperdível. Essa frase gerou muitas manifestações aí do pessoal que estava assistindo, né? Mas a gente buscou, na verdade, comprovar isso com alguns dados, né? A gente está falando sempre da realidade brasileira. Muito complicado a gente pensar, por exemplo, em pessoas que têm as necessidades básicas para satisfazer, né, como alimentação, como escola, às vezes, né, se trabalha com escola paga, ou mesmo se for escola pública, né, os custos ali de levar, enfim, o custo de vida do brasileiro. E a gente chegou à conclusão que, primeiro, a educação física é sim um bem de luxo, né? Porque você tem que despender essa grana para pagar depois que você dá conta de todo o seu custo de vida mais essencial, tá? Mas não é porque ela é um bem de luxo que quer dizer que ela não é buscada. Ela é buscada sim, só que depois você vai falar alguns dados aí sobre a prática, né? Você tem esses dados mais na ponta da língua e vocês vão entender por que ela não é tão buscada. E um outro ponto que a gente comentou também nessa temporada, falando das redes sociais e dos produtos digitais, né, da economia digital, a prática de atividade física online, a oferta, né, de aulas online, ela tem sido responsável pela popularização da atividade física e por um maior acesso, inclusive, a classes econômicas mais baixas que não tinham esse acesso antes e que estão movimentando aí, né? Acho que a gente deu até o exemplo de aplicativos aí, produtos como Queima Diária, né? E outros que oferecem aulas e atividade física por R$19, por R$29. Diga lá. É uma confusão muito comum que gerou, inclusive, algumas indignações em pessoas, né, que nos escreveram ou deixaram comentários no Instagram ou no YouTube. Mas dizer que a educação física não é um serviço essencial, que é isso que se trata quando a gente diz que a educação física é um bem de luxo, não significa dizer que isso não é relevante. Há uma diferença, portanto, entre luxo e relevância. Os serviços ofertados por um profissional de educação física, eles são muito relevantes. A prevenção da saúde, que é com que trabalha o profissional de educação física, é até mais relevante do que o tratamento, justamente porque pode evitar que o tratamento seja necessário. Então, nesse sentido, os professores de educação física eles oferecem serviços relevantes, mas ainda assim não essenciais. Isso é que é importante de enfatizar.
É essa dimensão não essencial do serviço ofertado pelos profissionais de educação física. E é nesse sentido que a gente trata a educação física como um bem de luxo. E por que de luxo? Porque poucas pessoas podem consumir. A gente sabe que no Brasil apenas 4% da população, aproximadamente, segundo as estimativas aí disponíveis, está matriculado numa academia e que um percentual que é maior do que esse, mas ainda muito pequeno da população brasileira, pratica atividades físicas ou esportivas no seu tempo livre. E por quê? Porque as pessoas têm poucos recursos disponíveis e até pouco tempo livre para poder se dedicar a esse tipo de coisa. Pois na medida em que elas ganham pouco, às vezes elas precisam ter 2 empregos, por exemplo, né? Então, isso reduz muito o mercado de consumo desse setor, do setor da educação física, fazendo com que os serviços ofertados por essa área sejam acessíveis apenas por pessoas que têm um certo excedente econômico. Daí porque ser um serviço de luxo. Então, eu não sei se isso vai apaziguar um pouco a indignação aí da Jéssica, mas é por aí. Muito bem. E agora eu tenho uma pergunta da Paula, de São Bernardo do Campo. Ela escreve o seguinte, essa aqui quero que você responda. Como competir com blogueiras fitness e pessoas sem habilitação que dão dicas de treino nas redes sociais? Eu acho que ela está se referindo ao nosso episódio, a gente comentou isso em alguns episódios, né? No nosso episódio sobre Instagram, né, e TikTok, que a gente falou muito sobre seguidores, e no nosso episódio também sobre os milionários digitais da educação física, a gente falou sobre profissionais de educação física, mas surgiu essa questão aí também dos blogueiros e blogueiras fitness. Rapaz, eu não estou seguro de que os profissionais de educação física concordam com esse tipo de influenciador digital. Na verdade, eu acho que essas duas figuras, de um lado, o profissional de educação física, e de outro lado, o influenciador digital, seja um blogueiro, seja um youtuber, seja essa figura, né, da musa fitness, correm em linhas paralelas que não se cruzam entre si, de modo que há um canal, né, ocupado pelo profissional de educação física e um outro canal diferente ocupado por esses influenciadores digitais. No entanto, eu acho que tem uma coisa importante que os profissionais de educação física poderiam se aproveitar e até talvez aprender mesmo com as estratégias utilizadas por essas pessoas, por esses influenciadores digitais, que é a sua capacidade comunicativa de persuasão. Uma coisa não, duas, né? Essas duas coisas, a capacidade comunicativa e a persuasão. Elas são relacionadas, mas são talvez um pouquinho diferentes, né? Não é por acaso que essas pessoas, esses influenciadores digitais, atraem muitos seguidores. Eles têm carisma. A gente falou sobre carisma aqui várias vezes ao longo dessa primeira temporada. Então eles têm uma capacidade de comunicação e de empatia muito grande com o público. E além disso, aí uma segunda coisa que eu acrescentaria, as pessoas se identificam neles, ou seja, elas veem neles aquilo que elas querem ser. Corpos sarados, bem exercitados, sempre muito bem condicionados. E as pessoas que buscam atividade física muitas vezes estão procurando isso, elas estão motivadas por isso, de modo que elas se enxergam nesses influenciadores digitais o ideal que elas querem e buscam para si. Então essa também é uma coisa importante para a gente desmistificar um pouquinho no campo da educação física, que é a ideia de que o professor de educação física não precisa ter um físico bem condicionado, de que ele pode ser uma pessoa, né, enfim, fora de forma, né, que isso é aceitável. Eu discordo um pouquinho dessa ideia. Eu até sei que isso é uma coisa controversa, mas eu acho que, até por uma questão de coerência, os profissionais de educação física devem sim se preocupar com o seu físico. Não que seja uma coisa indispensável, né? Um personal trainer obeso, ele pode ser, de fato, um excelente profissional. Mas quem que vai acreditar nele, né? Esse aqui é o ponto. Isso coloca um obstáculo adicional na venda dos serviços dele, na apresentação dos serviços dele, que torna mais difícil, né? Só quem conhece muito bem um personal trainer excelente, com muita capacidade, mas que seja obeso, que vai poder saber que ele é uma pessoa excelente. Então, sem exibir no seu próprio corpo os conhecimentos que você tem ou diz ter,
você coloca um obstáculo adicional para a venda dos seus serviços. Então, isso é tudo que você não quer. Você quer tornar a sua vida mais fácil, não mais difícil. Então, eu acho que é muito interessante e muito positivo que os profissionais de educação física consigam fazer isso. Não precisa ser atleta nem nada, mas, enfim, ter uma certa coerência. Então, ao contrário, né, do que esse imaginário às vezes diz, essa crítica, né, que se coloca com relação à necessidade do professor ter um físico, uma aparência, etc., eu acho que para você ter um corpo condicionado, você precisa ter muito conhecimento, né? Não é uma coisa fácil ter um corpo super bem condicionado, é uma coisa difícil, que exige dedicação e conhecimento. Portanto, não há uma oposição entre conhecimento e aparência. É perfeitamente possível e, na verdade, é necessário ter essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, um profissional que exibe um corpo bem condicionado, né, enfim, com essa aparência dentro desses padrões estéticos aí vigentes, ele está indiretamente exibindo também o conhecimento que ele oferece. Quer dizer, já no corpo dele a pessoa expressa que ela tem aquele conhecimento, entende? Então, eu acho que essas duas lições são importantes e que talvez pudessem ser extraídas de uma observação da atuação que os influenciadores digitais, blogueiros, youtubers, musa fitness fazem na internet. De um lado, capacidade de comunicação, empatia e carisma. E de outro lado, a ostentação no seu próprio corpo do conhecimento que você propaga para os seus alunos. O professor de educação física ele tem que abandonar aquela postura, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Quer dizer, o cara quer beber 18 long necks no final de semana, ostentando aquela barriguinha saliente, mas quer que os alunos dele não façam isso. Isso não é compatível, isso é incoerente. Você precisa praticar aquilo que você prega para os seus alunos. Bom, agora então eu vou ler aqui uma outra pergunta que a gente selecionou e que o André já vai comentar, que é uma pergunta do Vitor, aqui de Belo Horizonte, que pergunta o seguinte: André, consultorias online pioram a qualidade do trabalho de profissionais de educação física? Excelente pergunta, Vitor. Inclusive, tem aumentado muito o número de profissionais oferecendo consultorias online e, talvez para o espanto aí de 0 pessoas, a consultoria online ela acaba seguindo as mesmas normas, digamos, do trabalho do profissional de educação física offline, inclusive de outros serviços. Ou seja, para todo tipo de serviço que você vai buscar, você tem serviços de qualidade e você tem serviços com baixa qualidade. Então, do mesmo jeito que o mercado faz uma seleção no mundo offline, então, por exemplo, por que um restaurante está lotado e o outro está vazio? Se eles praticam, por exemplo, preços semelhantes, às vezes a qualidade da comida, às vezes o atendimento, ou seja, de maneira geral, outras coisas vão definir, né? A qualidade vai definir por que aquele serviço é mais procurado. Mas você terá, sim, serviço de baixa qualidade. Então, veja, consultoria online, a mesma coisa. Você tem profissionais trabalhando com consultorias online que estão oferecendo serviços de extrema qualidade, com as limitações e também com as vantagens que um serviço de consultoria online tem, né? Então, quais são as limitações? Você não pode, por exemplo, pegar no seu aluno, no seu cliente e demonstrar o movimento. Mas quais são as vantagens, né? Você pode trabalhar com clientes à distância, você pode trabalhar com clientes. Vantagens, estou falando até para quem contrata. Você pode fazer aulas em momentos, por exemplo, ou locais onde aquele serviço não estaria disponível. Você tem vídeos e orientações que te permitem fazer. Você tem a consultoria ao vivo, onde o profissional vai estar te vendo e vai estar corrigindo o seu movimento, né? Na época da pandemia, isso aconteceu muito e hoje permanece, né? Então você tem aí vantagens e desvantagens como em qualquer outra profissão. Então eu não acho que cai a qualidade. Eu acho que pode, inclusive, melhorar a qualidade, porque toda concorrência melhora a qualidade do serviço online, com as especificidades da própria consultoria online. Porque, senão, esse serviço não seria uma realidade, ele teria acabado ou diminuído muito, por exemplo, com
a melhora aí das vacinas, né, com a volta aos encontros presenciais, e não foi isso que aconteceu, né? Isso explodiu na pandemia. Claro que tem uma redução gradual quando as pessoas começam a voltar, né, ao serviço para a rua, mas diminuiu pouco e alguns estão até conseguindo crescer por estarem buscando novos mercados. E a pergunta do Vitor, André, também remete a uma dimensão da qualidade do trabalho do profissional, que também é um aspecto que a gente comentou aqui num dos episódios dessa primeira temporada, que são as longas jornadas de trabalho que decorrem da oferta de serviços digitais. Você deu um exemplo sobre isso no episódio dedicado ao WhatsApp, quando você comentou a maneira com que você lida com o WhatsApp, né, que é uma plataforma de vendas e que ao mesmo tempo pode às vezes invadir o seu tempo livre, né? Isso remete a uma outra pergunta que a gente selecionou aqui, que é do William, lá do Rio de Janeiro, que não é bem uma pergunta, na verdade ele faz uma crítica, uma espécie de desabafo, que a gente vai ler aqui para comentar. Ele diz o seguinte: vejo alunos chegando na academia com fichas prontas, elaboradas por personagens online. Daqui a pouco já não tem empregos para professores de verdade. E aí, André, o que você acha? Rapaz, a gente comentou sobre isso no episódio sobre automação. Inclusive, foi minha uma frase relativamente polêmica, acho que no contexto não foi, mas que gerou alguns hates, né, de algumas pessoas que nos escutam, né? Que eu comentei nesse episódio, que o profissional de educação física do salão da academia, ele estava se transformando num mero explicador de exercícios, né? Justo por conta disso, desse desabafo aí, né, do William. Essa coisa das pessoas já chegarem na academia com fichas prontas, que não foi aquele profissional que está no salão que montou, às vezes ninguém da academia, você falou de montados por outros profissionais, por online, e às vezes elas são montadas até por serviços de inteligência artificial, como a gente falou nesse episódio sobre automação, e algumas pessoas, claro, ficaram com raiva, né? Mas, mais uma vez, até para esclarecer no contexto do episódio todo, não é uma diminuição da importância do profissional do salão e como se explicar o exercício não fosse importante. É claro que é importante, só que dentre todas as atribuições que aquele profissional tinha antes, ela foi muito reduzida, né? Porque aquele profissional que faz a anamnese com o aluno, que desenvolve ali a ficha, que explica sim o exercício, que é muito importante, né? Que faz determinadas alterações, mas o profissional que está no salão, além de ser um, digamos, mero explicador de exercícios, ele é um profissional que exerce a escuta. Ele é muito importante, ele vai estar ali, né? Mesmo que ele não tenha feito, isso talvez ajude a acalmar um pouco aí o desabafo do William. Ele não é só aquele profissional que vai explicar o exercício, mas ele é o profissional da escuta. É aquele que vai fazer toda a relação do exercício com o lado humano da pessoa, que vai conseguir ler a pessoa, se ela está num bom dia, se ela não está, colocar eventuais adaptações que ela possa fazer, né, de acordo com a rotina daquele aluno. Enfim, é claro que é uma pessoa importante, mas não tem como negar que as atribuições desse profissional tenham diminuído bastante. E outra coisa para eu finalizar a minha parte nessa resposta, esse profissional, ele não faz só isso, né? Então é muito comum, quem é da educação física sabe, né? Um profissional, por exemplo, que trabalha como personal, vamos supor, no período da manhã, fica no salão da academia à tarde, que é um período mais vazio e para garantir ali alguma coisa fixa, e pega mais alguns alunos de personal à noite, né? A gente sabe que a realidade do profissional de educação física não é fazer só uma coisa. Agora, se você é um profissional, digamos, só com uma opção, né, só esse profissional do salão, realmente você já deve ter percebido na prática, como o William percebeu, que as atribuições foram reduzidas sim. E o comentário do William também revela um pouco de uma certa mentalidade que a nossa temporada inteira dedicada à economia digital e educação física, de certo modo tentou criticar, que é a ideia de que quem trabalha em consultorias online, personagens online, enfim, quem oferta serviços no campo da educação física de maneira digital, não é um professor de verdade. Porque ele disse isso, né? Daqui a pouco não haverá, o William, estou me referindo aqui a ele, né? Ele disse, né? Daqui a pouco não haverá espaço ou empregos para professores de verdade. Mas as pessoas que oferecem serviços desse tipo, online, William, elas não são professores de mentira, eles são professores de verdade, né? Então, William, talvez você, eu acho que precisasse não canonizar tanto
esse modelo de atuação profissional restrito apenas ao campo do presencial. Os modelos de atuação profissional na educação física, os paradigmas, né, que orientam a atuação de todos os profissionais, não só da educação física, mas de todos os campos de trabalho, eles são sempre dinâmicos, eles mudam ao longo do tempo, né? Nós chegamos a comentar aqui isso em algum momento. A própria noção de personal trainer, esse formato de atuação profissional, ele também não existiu num certo momento. Até os anos 80, os anos 90, isso não existia. E foi um novo modelo de atuação profissional que se desenvolveu do nada, da mesma forma que está acontecendo ao longo dessa década que a gente vive agora, a década de 2020, com relação ao serviço online, né? Isso não existia, está passando a existir. Então, as formas de atuação profissional elas vão mudando ao longo do tempo. O modelo de atuação digital, que não existia antes, passou a existir. O modelo de personal trainer, que não existia antes, passou a existir. Então, é uma questão de perceber que existe aí uma oportunidade de trabalho. E não é um adversário necessariamente do profissional de educação física. Esse mundo da internet, dos serviços digitais, pode ser inclusive um aliado, criando novas oportunidades de expansão no mercado, assimilando novas pessoas no segmento da prática de esportes e atividade física, que é, né, um objetivo de todo profissional, né, incentivar as pessoas a praticarem esportes, fazerem atividades físicas. E com isso, oferecendo serviços a custos mais baixos, para um número maior de pessoas, do que poderia ser atingidos pelo mercado tradicional. Enfim, um conjunto de oportunidades a ser explorados conforme a gente tentou colocar aqui ao longo da temporada, né? Exatamente. E seguindo aqui a nossa lista de perguntas, o Pedro de Garopaba, um abraço para Garopaba, Santa Catarina, escreveu o seguinte: tem uma assessoria na minha cidade, trabalho com corridas e também com ciclismo, não tenho muito tempo nem paciência com redes sociais, não vejo muito mercado na minha região. Em qual deveria focar? Eu acho ainda que você vai conseguir comentar melhor, mas pelo que eu já aprendi com você, eu acho que o Pedro precisaria se concentrar, não sei se você vai concordar comigo, André, na rede social que mais se adapta ao tipo de personalidade dele. Isso é a linguagem que ele desenvolve com mais facilidade. Talvez seja o Facebook, talvez seja o Instagram, talvez seja o YouTube, talvez seja o TikTok, né? Enfim, ou talvez seja o LinkedIn. Ele precisa buscar um pouco o que combina mais com ele, né? Além disso, nós podemos também chamar a atenção do Pedro de que você não precisa estar confinado à sua cidade, entendeu, Pedro? Uma das vantagens que a oferta de serviços digitais oferecem é justamente poder atingir pessoas do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. As pessoas que trabalham nesse campo têm alunos ou atletas literalmente do mundo inteiro, né? Eu acho que o próprio André deu aqui o exemplo dele. Na consultoria esportiva online que ele tem alunos do mundo inteiro. Então eu acho que eu percebi isso também, sabe, André? Que isso é uma possibilidade interessante. Mas enfim, o que você acha? Então, quando eu recebi essa pergunta aqui do Pedro, eu até fiz uma pesquisa, né? Garopaba, com dados de 2020, é uma cidade com 23.600 habitantes, mais ou menos. E aí eu percebi, porque a gente está falando para um Brasilzão que é muito grande, que essa é a realidade não só do Pedro, mas também de muitos profissionais de educação física que trabalham em cidades, por exemplo, de pequeno e médio porte, né? Onde talvez a questão do online não seja, digamos, uma urgência ou não tenha uma concorrência muito grande, já sejam profissionais estabelecidos com o trabalho presencial. Mas como a gente veio comentando, né, em todos os episódios, porque a gente teve episódios dedicados a cada rede social, o fato de você trabalhar presencial não quer dizer que você não deva ter presença online. Então a sua presença online, a sua presença em determinadas redes sociais pode te trazer mais clientes e mais pessoas para o próprio serviço presencial, né? Além disso que você colocou, de expandir as fronteiras, né? E outra coisa, talvez ele esteja numa situação realmente tranquila, que se ele não goste, ele não precise seguir por esse caminho, porque talvez ele esteja bem estabelecido, ele não deu detalhes, né? Não se sinta, por exemplo, ameaçado com a concorrência, mas tem lugares onde essa concorrência já começa a aparecer, né? Então a gente tem que pensar muito bem. E além dessa orientação que você deu aí, eu também daria a orientação de
conhecer aonde está o seu cliente potencial. Então, por exemplo, o seu cliente potencial, né, quem vai praticar, no caso do Pedro aqui, corrida e ciclismo, eles estão muito, por exemplo, no Instagram, eles estão muito no TikTok, eles estão muito no YouTube, tentar entender em qual dessas redes, porque não é talvez escolher também só a rede que você tem mais afinidade, isso conta também porque é igual atividade física, né? Se você escolher uma rede social que você não tem afinidade ou dificuldade, você não vai fazer, né? A gente tem profissionais de educação física prosperando em todas as redes sociais, mas a maioria deles também tem uma rede mais forte ou então uma rede de escolha mesmo. Fulano está mais no YouTube, fulano está mais no TikTok, mas aonde você tem mais afinidade, combinado com onde estão os seus alunos. É essa a dica que eu dou para você, Pedro. Se você achar que é importante, entre sim, mesmo com o seu negócio presencial, você vai ver a diferença de engajamento, às vezes vai dar diferença, por exemplo, em retenção de alunos, porque o aluno gosta de ver, por exemplo, a foto dele e ele sendo marcado nas suas redes sociais. Então você pode ver uma diferença não só em conquistar mais alunos ou ganhar mais grana, mas também na retenção, na interação, né, em aumentar e expandir o seu trabalho. Boa! Bom, eu acho que a gente pode talvez ir caminhando para o final com a última seleção aqui de perguntas, né, que vem da Bárbara, nesse caso do Rio de Janeiro, que faz uma pergunta genérica, mas muito boa, perguntando como é que nós vemos que vai ser o futuro da educação física. Nossa, é muito complicado, hein? Essa aí também, mais uma vez, eu vou dar a minha contribuição aqui, mas eu acredito que você tenha também uma habilidade maior com base nos estudos, né? Para a gente tentar fazer um exercício de futurologia. Mas o que eu vejo hoje, que é uma tendência, é a chamada personalização. E olha que coisa estranha, mesmo no mundo onde a gente procura escalar e vender para mais pessoas, algumas estratégias de personalização têm servido para atrair pessoas, né? Tem servido para atrair clientes. Então, se por um lado eu acho que vão, nesse mundo que vai por um lado crescer em escala, vai ter também um crescimento de personalização, de venda de experiências personalizadas, que vai permitir um ticket mais alto. Sabe? Posso estar, né? Assistam, né, esse episódio aqui, escuta esse episódio daqui a 10 anos e venham cobrar, né? Mas no mundo onde tudo está crescendo em escala, você oferecer algumas experiências personalizadas com valor agregado e valor monetário mesmo mais alto, vai fazer toda a diferença. Por exemplo, levar pessoas para fazer atividade física em locais que são importantes e relevantes para a vida dela, ou onde ela quer, enfim, né, fazer turismo, construir experiências personalizadas, eu acho que é um dos caminhos, mas acho que você tem mais possibilidades aí para a gente. Na verdade, André, diferente do que até você esperava agora, eu tendo a achar que o futuro da educação física é mais indeterminado e imprevisível do que talvez a gente pudesse conjecturar aqui. Embora eu acho que algo que você comentou na pergunta anterior do Pedro jogue alguma luz sobre aquilo que pode ser, né? Quer dizer, algo possível no futuro, ainda que não necessariamente provável, que é a combinação do online com o offline. Eu acho que isso é uma coisa que tende a ser inescapável. Eu até comentei também isso ao longo de algum episódio dessa primeira temporada, que eu não acredito que o digital vai fazer desaparecer os serviços presenciais. Ao contrário, eu acho que a tendência é que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, não apenas coexistindo com um serviço sendo oferecido presencialmente, um outro diferente sendo oferecido digitalmente, mas com uma certa convergência. Quer dizer, que as mesmas pessoas ou as mesmas empresas ou os mesmos profissionais ofertem ou consumam as duas coisas ao mesmo tempo, né? Além disso, até como consequência disso, eu acho também que tende a existir uma certa ênfase, uma ênfase maior, mais deliberada, sobre a dimensão da relação com as pessoas. Quer dizer, a criação de um ambiente de sociabilidade, de uma atmosfera acolhedora, interativa. Algo que já acontece, né? Faz parte já do universo da educação física, mas eu acho que talvez essa convergência do presencial com o online enfatize a necessidade de se trabalhar com essa dimensão da sociabilidade. Então eu acho que essas duas coisas, né? A combinação do presencial com o online e, de outro lado, a ênfase na sociabilidade,
talvez exijam do professor de educação física no futuro um novo conjunto de conhecimentos e capacidades que não necessariamente estão limitadas apenas por aquilo que tem sido até agora. Ou seja, o currículo da formação em educação física, ele tende a ter que se expandir a fim de assimilar novos conhecimentos, novos conteúdos, novas bibliografias, como de certo modo a gente vem sugerindo aqui com esse podcast, especialmente com essa primeira temporada, né? A gente passou esses últimos quase 3 meses conversando sobre educação física e economia digital, que era um assunto que talvez não existisse há 10 anos atrás, né? E uma outra coisa, André, que é importante da gente dizer, é que apesar do futuro ser sempre indeterminado, o que é com certeza determinado é o futuro do nosso podcast, que já está previsto. Exatamente. Para você que ficou até o final, curioso, curiosa, querendo muito saber, vai ter nova temporada. Ano que vem eu vou ver vocês. Nós temos muitas e muitas novidades. É o seguinte, vamos ter uma nova temporada ainda esse ano. Uma temporada express. Dá detalhes pra gente aí, Kleber. A partir do dia 13 de novembro vai ao ar o primeiro episódio da segunda temporada, que vai ter 7 episódios inteiramente dedicados ao mercado de trabalho da educação física, um assunto que é com certeza muito relevante, que preocupa muitos profissionais e estudantes, onde nós vamos discutir coisas relativas aos salários, aos novos e aos velhos nichos de atuação profissional, as crises e oportunidades futuras de atuação na nossa área. Vamos falar também dos desafios para a formação do profissional, enfim, uma série de assuntos ligados ao mercado de trabalho. Então, se você tem interesse nesse assunto e já quiser compartilhar alguma coisa, sugerir algum tema, ainda dá tempo, entra lá na nossa página do Instagram, na nossa página do Facebook, deixa lá o seu comentário, compartilha com a gente um tema, uma sugestão, que a gente adora esse tipo de interação. Inclusive, a gente agradece a vocês pelas perguntas. A gente não pôde comentar todas porque teria sido muito longo, a gente teve que fazer uma seleção, mas que eu acho que contempla, de alguma forma, as várias perguntas e comentários que a gente foi recebendo aí ao longo dessa primeira temporada. E eu vou terminando por aqui, deixando o meu abraço aí, meus agradecimentos. Exatamente. Então a gente quer agradecer a audiência de vocês, né, nessa primeira temporada e pedir para você, claro, o que a gente mais pede, o que é mais importante para quem está nesse mundo de redes sociais, que é engajamento. Chega para aquele seu colega, estudante e profissional de educação física e fala: bom dia, boa tarde, boa noite. Você teria um minutinho para ouvir a palavra do Educação Física SA? E apresenta para ele esse podcast, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos lá da faculdade, nos seus grupos profissionais, porque a gente quer chegar a um número cada vez maior de pessoas. A gente vai se despedindo de você nessa temporada, mas espera vocês no próximo 13 de novembro com a nossa temporada 2. Vamos fechar o ano com mais uma temporada maravilhosa de Educação Física SA. Um grande abraço e, como não poderia deixar de ser, sobe o som! Yeah.